Olá, bem-vindo aqui para mais um episódio do nosso Chá com Prosa, esse nosso encontro semanal, onde nós trocamos um pouco sobre o mundo, sobre o que está acontecendo, sobre olhares do desenvolvimento humano, da saúde e do bem-estar. Hoje nós temos um tema muito interessante, que chamamos o tal de Natal, né? As angústias e as expectativas do lidar com o final de ano. Então, meu nome é Marcelo, estou com a Vivian e com o Sussumo, e vamos aqui estar trazendo muitos pontos, porque, afinal de contas, no final de ano acontecem muitas coisas. Muitas coisas. Não sei se vocês sabem, que, infelizmente, no final do ano, até aumenta a quantidade de pessoas que morrem. Os dias onde as pessoas morrem mais é no Natal, no dia seguinte ao Natal e no dia 1º de janeiro. Isso é meio assustador. Uma coisa, eu estava até vendo que uma das causas da morte, né, é obesidade, né, predisposições, né, grupos de riscos. Eu achei muito interessante, porque quando eu estava lendo a matéria, estava falando isso. Obesidade, a pessoa ser fumante, o sedentarismo e Natal, e fim de ano. Né? O que acontece com a gente no final do ano? E também é uma época de muita alegria. Eu, particularmente, quando eu era pequeno, eu ficava contando um ano todo para ganhar aí o meu presente de final de Natal, sabe, de final de ano, meu presente de Natal. E eu era o filho mais velho, sobrinho mais velho, neto mais velho, ou seja, esse reinado durou pouco, mas era muito bom quando todo mundo me dava, né? Lembra aí de ganhar um Pogobol. Se você não sabe o que é Pogobol, coloca aí no Google, né? Então, esse aqui é o nosso encontro de hoje. Tenho certeza que temos muitas coisas interessantes. Então, entre comprar o peru ou o presente para o seu filho, que a gente siga junto aí nesse nosso episódio. E aí, pessoal, como é para vocês o tal de Natal? Ah, para mim é uma alegria também, né, Marcelo? Acho que você trouxe essa energia aí para falar nesse início, assim, mas é um momento que eu tenho muito boas memórias também, né? Assim, era um momento de reunião com meus primos, na casa da avó, né? Aquela coisa familiar, que o Papai Noel, enfim, e essa alegria, como eu não morava na mesma cidade dos meus primos, da minha avó, assim, era um momento super especial, né? Assim, aí tinha o Natal na casa de uma avó, o Ano Novo na casa da outra, os primos todos brincando, né? Então era bem gostoso, assim. Então eu tenho essas memórias, assim. Aí hoje já é tudo diferente, né? Infelizmente eu não tenho mais minhas avós, né? Que são as grandes forças, assim, que reúnem a família, mas a gente continua com essa mesma energia, assim, de querer estar junto, né? Então, para mim, funciona assim, sabe? Apesar de ter um momento de bastante cansaço também, né? De tentar finalizar tudo que tem que finalizar também para esse encontro, mas é algo, para mim, é bem agradável, assim. E já que a gente está brincando, né, nessa questão do Tao, né, o Tao aí, que muitas vezes é representado pelo Tai Chi, do Yin e Yang, com certeza você não pode falar muito mais sobre isso. Você falou de muita alegria, né? E essa dor, Viviane? Onde está a dor do Natal? Há dor no Natal? Para mim ou Para no você? geral? Ah, eu acho que, como sempre, tudo tem os dois lados, né? E para mim, assim, eu não vejo como dor, assim. Para mim, realmente é um momento bem agradável, assim, mas eu acho que tem uma certa angústia, né, no geral, de tudo que eu tenho que finalizar até o final do ano, né? As pessoas ficam com aquela ideia de que, de fazer um balanço, assim, também do ano, e às vezes é ótimo, né? A gente realizou muitas coisas, às vezes as coisas saem completamente do esperado, né? Então, eu acho que existe, sim, uma dor que eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais, né, daqui para frente, assim, mas queria ouvir também para o Susumo, antes da gente entrar nisso, como é que é esse momento para ele? Bom, o que mais me inspira é, na verdade, a minha fala é a fala de vocês também, quando ela se encontra com a minha experiência, né? É, eu sinto que, falando em tal, né, isso que acontece na nossa vida nessa época, para mim fica mais claro o tal no sentido de uma totalidade da vida integrada. Ou seja,
Quando a gente observa o que acontece no nosso dia a dia e cotidiano, existe um rebuliço, né? Uma efervescência, assim. E nada mais é essa efervescência externa, até do trânsito, né? Se for pegar São Paulo, dezembro é um negócio assim, que você fica, não quero sair de casa, assim. Mas essa efervescência fora, externa, é um reflexo do que acontece dentro da gente, né? Então, essa época do ano, eu sinto, como a Vivian colocou, para mim, me veio a palavra vínculo, assim, e intensidade de vínculos, vínculos com memórias muito afetivas, né? Assim, então, quanta intensidade tem nesse momento de Natal, de fim de ano, de festas familiares, de memórias de Afetivo. infância, né? É uma intensidade, uma efervescência dentro. Nossa, tá chegando essa época do ano. Isso acontece dentro e acontece fora da vida, né? É impressionante essa ligação. Vocês sabem que se o meu irmão, quando ele tivesse 24 anos, né? Porque agora meu irmão tem 30 e poucos, mas quando meu irmão tinha, né, 24 anos, se ele estivesse vendo esse episódio nosso aqui e essa nossa fala, ele ia mandar a gente a merda. Ele ia mandar a gente a merda. Meu irmão odiava o Natal, né? Eu lembro do meu irmão no Natal colocar alto na casa do meu pai a música Papai Noel, Filho da Puta, de uma banda chamada Garotos Podres, né? E a letra era assim: Papai Noel, filho da puta, rejeita os miseráveis. Eu quero matar aquele porco capitalista. Presenteia os ricos, cospe dos pobres. Essa é a letra, olha só, né? E eu lembro que essa dor que o meu irmão tinha para o Natal, e hoje ele não tem mais, eu posso até falar o porquê, era uma coisa que me incomodava, porque agredia a minha realidade, aquilo que eu tinha vivido a vida toda. Porque eu e meu irmão, né, nós somos irmãos por parte de pai, esse meu irmão, somos irmãos por parte de pai, e na minha família tinha isso, todo mundo na casa da minha avó, né? A gente ia para Santos, ia para a praia, pulava 7 ondinhas, sabe? Mesmo uma vida não muito abastada, de muito dinheiro, mas tinha esse contato especial, né? Da minha avó ir para a cozinha, fazer lá o peru, coisas que eu não comia o ano todo, aquela coisa de quebrar nozes na porta, que estragava todas as portas, sabe? Quando você pegava e quebrava nozes na porta, assim, né? E eu acho que todo mundo tem isso, né? Só que na casa, na família do meu pai, o Ano Novo, o Natal especialmente, nunca foi algo. Era o pessoal, quando eu vim morar com meu pai, as pessoas dormiam no Natal. Isso para mim era uma agressão. Dormia, simplesmente dormia, né? E aí foi uma coisa muito interessante, explicando dentro por que o meu irmão não pensa mais assim, porque o meu irmão mais novo reviveu o Natal. Ele começou a fazer questão de pegar e dar presente disso. Então era um barato, porque a gente tinha quebrado isso, ninguém dava presente para ninguém. E o meu irmão mais novo, que tinha menos dinheiro, não sei o que, ele comprava uma lembrancinha e aí reviveu aquilo que é chamado espírito natalino, né? Esse espírito natalino, que é algo muito interessante. Então, eu acho que aqui a gente cai nesse tal, né? Como diria a letra dos Garotos Podres, de certa forma, apresentei os ricos e cospe nos pobres, né? Ou agrada e traz muito afeto, né? Um estilo de apego rico quando há bons elos afetivos na família, mas escancara quando não há. E isso é uma dor social gigantesca, que pode trazer isolamento, pode trazer raiva, pode trazer dor, né? É aquela cena que machuca o coração de todo mundo que tem um coração sensível, de você ver uma criança de repente olhando outra criança brincando, né? Uhum. Então, acho que temos vários universos aí, né? Graças a Deus, nós três pudemos ter aí boas lembranças, né? Não graças ao meu pai, a família dele. Isso é brincadeira. Mas muitas vezes é um sinal de muito desconforto, né? Porque Sim. a gente tem que falar também da esperança do ano novo, e para algumas pessoas a esperança é algo muito pesado, muito difícil, de muito Uhum. medo, né? E vem aí a ansiedade, que a gente pode falar mais para frente,
né? Eu não estou querendo ser o profeta do apocalipse aqui, mas eu estou querendo englobar o tal, Sim. né? E aí você perguntou isso, né, da dor. Ontem mesmo, né, eu fiz um encontro no grupo lá no Medita Junto que a gente faz, né, e a gente fez um exercício lá de escuta, né, ativa, e eu pedi para as pessoas falarem sobre isso entre elas, né? Como é que era essa fase de final de ano, assim, se elas tinham... Como é que era exatamente o que a gente fez? Mas também pedi para trazerem as preocupações relacionadas a isso, né? E aí uma das participantes foi muito interessante depois que a gente abriu para o grupo maior, que ela falou assim: foi ótimo poder ouvir, ser ouvida, porque eu senti que eu não tinha nenhum julgamento aqui, eu podia falar, como ninguém conhece aqui as pessoas da minha família, mas para mim Natal é um sinônimo de muita tristeza, e ela ficou muito emocionada mesmo, assim, ao falar sobre isso, ela falou assim, porque tenho vários problemas familiares, né, então eu não tenho essas memórias afetivas que parece que é o momento mais feliz do ano, então assim, foi bom poder falar sobre isso, porque parecia que eu que estava errada, né? Ela falou assim. E eu acho que é super importante, não é para jogar areia no Natal de ninguém, né? Que a gente está fazendo isso, mas acho que é super importante a gente se sensibilizar para isso também, porque, por exemplo, pessoas que não têm bons vínculos familiares ou eventualmente perderam alguém, né? Já que é um momento de muitas perdas também, então pode ser um momento que ressalta ainda mais essa dor, né? Da ausência, enfim. Então, eu acho que é importante validar que existe sim essa dor, ou pessoas que têm dificuldades financeiras mesmo, né? A gente está vendo aí essa crise que estamos vivendo, assim, muitas pessoas não vão ter. Eu acho que num momento desse de encontro é a hora que fica mais escancarado também o que não tem, né? Ou a falta de esperança, assim, porque a gente coloca toda essa esperança em um fim de ano, num fechamento de ciclo e as coisas, muitas coisas vão continuar do jeito que estão, né? Então, eu acho que a gente até falou sobre polarização política e tal. Acho que esse momento específico desse ano também vai ter um impacto importante de tudo isso que a gente está vivendo. A atmosfera está contaminada, assim, de alguma forma, né? Então, acho que é muito importante olhar para essa dor que pode existir também. E acho que ouvindo vocês, a palavra é intensidade, né? Independente se é alegre ou dolorida, existe parece que tem um intensificador dessas duas emoções, né? É, então, eu acho que... E tem um parâmetro que pode ser taoísta aí, né? Chinês, para isso acontecer também. E principalmente no hemisfério sul. Já que a gente deu o tal do Natal, eu vou colocar o que é o Natal. Primeiro, o Natal dentro da nossa cultura hegemônica, né, atual aí, é bastante cristã, né? Então vem de uma cultura, de todo um simbólico, né? Um imaginário simbólico cultural que a gente foi criando certos valores e a gente valoriza tanto isso. E tanto essa época e celebra, né? E mesmo que eu não seja cristão, eu celebro, assim. E talvez todo brasileiro celebre isso de alguma forma, de algum momento, assim. Mais interessante, eu vou falar astronomicamente até, que o Natal simbólico no hemisfério sul é um pouco diferente do hemisfério norte, né? Por quê? Porque no hemisfério norte, talvez Papai Noel é do hemisfério norte, né? Bom, pelo menos no Sim, meu imaginário aqui, sim. que tá caindo neve, né? E para casas com chaminé, né? Casa que não tem chaminé, não tem Papai Noel. Daí, no hemisfério norte, o dia 21 de dezembro, astronomicamente, é o solstício de inverno. O solstício de inverno é o ponto máximo no hemisfério norte de um dia mais curto em relação ao tempo de luz. Ou seja, assim que passa o solstício, a gente chama isso de a chegada da luz.
porque a partir do solstício, os dias vão ficar mais longos. O tempo de luz vai começar a aumentar a partir do dia 21 de dezembro no hemisfério norte. É a chegada da luz. Chegamos no ápice do tempo de escuridão e agora o dia vai começar a se alongar. Nossa, não dá uma sensação assim? A chegada da luz vai começar a aumentar os dias. Olha só que celebração que existe. No hemisfério sul, que estamos aqui, é ao contrário, né? Ao contrário no sentido assim, a gente tem o momento, o dia mais longo em relação ao tempo de luz, é o solstício de verão. Então, tem um intensificador ainda maior das coisas, porque é o dia que tem mais luz, ou seja, que intensifica, que dá mais clareza às coisas, e às vezes isso alimenta para o tal, alimenta o fogo, né? O mais luz, mais sol é o verão, mais fogo. Mais fogo interno é o quê? Sim, tem a ver com alegria, mas também, às vezes, em excesso, tem a ver com euforia, tem a ver com uma exaltação enorme das coisas. Então, às vezes, isso em excesso corre mais o risco de ter taquicardia, de ter uma parada cardíaca, né? Isso tudo se intensifica. Então, tem um movimento climático e sazonal acontecendo nesse momento também, além de ser o fim de ano, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante nisso que você trouxe, né? Eu acho que essa questão dos dias mais curtos, dias mais longos, né? Essa polaridade, muitas vezes, eu acho que a grande ideia, né, para quem sabe um pouquinho do tal, é que dentro dos polos há questões do outro polo, né, mesmo nas extremidades, São né? Então, complementares. ao mesmo tempo, né, no hemisfério norte, o dia está começando a ficar mais longo, mas, poxa, em compensação, aqui no hemisfério sul, tá todo mundo de sunga indo para a praia e não tendo que se preocupar, sabe? Tipo, se o dia está ficando mais longo ou mais curto, né? Então, tanto que é reportado muito mais tristeza e depressão, né, no inverno, né? Existe uma depressão chamada sazonal, que é literalmente a falta de claridade, né? E enquanto os povos do hemisfério sul do globo eles são chamados por povos alegres, né? Vamos pegar os africanos, os latinos, né? Os próprios australianos são vistos como europeus mais abrasileirados, né? Então, olha que interessante. Eu acho que isso aqui é um tom incrível para a gente trazer. E nós, como profissionais da área da saúde, pessoas que trabalham e estudam há tanto tempo sobre o desenvolvimento humano, eu acho que talvez aqui a gente tenha essa responsabilidade de sustentar esses dois e ver talvez a beleza nos dois e ver o peso dos dois, né? Porque olha só, eu estava falando do meu Natal incrível com a minha avó, uma pessoa maravilhosa, né? Especialmente todas as minhas duas avós, mas essa avó que eu penso muito é minha avó por parte de mãe, e é uma pessoa que me traz muita alegria no viver, na inteligência que ela tinha, na garra. E sabe o que a minha avó fazia no final da vida dela, pessoal? Acho que eu nunca falei isso para vocês, né? Minha avó ela tinha um carrinho de batida em Santos. Ela vendia caipirinha na praia de Santos, sabe? Ela tinha um carrinho que chamava Carolina 51. Olha só, sabe? Então, a minha avó está com seus 70 anos de vida, ela estava lá na praia e é uma pessoa que me inspira e eu acho incrível, mas eu não tenho mais o meu Natal com ela. Então, olha que interessante, né? Então, mesmo quando a gente tem um Natal e lembranças incríveis e etc., talvez um dia, se a gente não aprender a tocar isso, fique dor, aumenta a minha solidão em comparação, né? Tem uma frase do Oscar Niemeyer que ele fala quando ele faz 100 anos, né? Perguntam para ele: "E aí, como é fazer 100 anos?" E ele diz: "Fazer 100 anos é uma besteira, porque com 70 anos você começa a se despedir dos seus amigos." Então, talvez o nosso grande ponto aqui seja esse sustentar
né? Isso tem a ver com o tal e tem a ver com as terapias contextuais, né, modernas, o sustentar o bom e o ruim, né? Infelizmente, nesse Natal, muitas famílias terão pessoas que, por causa dessa polarização política, não estarão lá, né? Que é um fenômeno atual. Tem pessoas que vão estar perdendo pessoas no Natal, como a gente viu, que aumenta, se eu não me engano, acho que é quase 10%. É alto, sabe? Nas mortes que não é por acidente, por algumas, sabe, outras coisas, assim, né? Então vai ter de tudo nesse Natal. Sim. E eu acho que tem essa, por causa não só da polarização, né, mas porque já acontece, é natural, famílias que às vezes são maiores, moram longe, ou mesmo moram muito perto, também ter conflitos. Então, tem uma coisa que é até cultural, que existe quase uma obrigatoriedade de juntar pessoas ali, né, porque são família, então tem que juntar. E eu acho que é libertador quando a gente não tem mais essa necessidade de eu tenho que ficar presa a isso porque a família vai se reunir. Eu acho que é muito importante também a gente ter a coragem, né, de ver realmente o que é importante para nós, assim, porque às vezes a gente se torna obediente, né? Eu uso obedientes assim a nós mesmos, as regras que a gente vai criando, as normas sociais. Então, acho que muito do sofrimento também, eu acho que está associado a não poder, ou achar que não se pode se libertar disso, sabe? Assim, acho que isso é um ponto importante que eu vejo também acontecendo. Ai, ter que ir lá na família do fulano, ou vou ter que conviver com aquela pessoa. E tem muito da nossa responsabilidade, eu acho, né? De não saber expressar os nossos limites, deixar ser passado por cima. Então, acho que a gente fica só, às vezes, né, reclamando também da situação, mas quais nãos também eu não estou dizendo que seriam importantes nessa fase, né? Para mim mesmo, para outras pessoas. A gente fica muito preocupado com os sims, né? O que que eu preciso, o que que eu preciso fazer, quais vão ser meus planos, ou eu fiz isso, não fiz. Mas e os não, né? Eles também são muito importantes, eu acho, nessas fases de transição, assim. Acho que é um momento bom para ver o que que eu não quero mais, né? O que que eu preciso pôr um basta também, o que que precisa terminar, porque a gente fica, às vezes, postergando coisas que mantêm o sofrimento, né? Não sei. Eu vejo esse fenômeno. Acho que estou ouvindo, Vivian, a gente pode abordar um pouquinho as origens das angústias do Natal, né? Ou de fim de ano, né? E um pouco me veio a armadilha, acho que o Marcelo fala bem também, a armadilha da gente se comparar, né? Às vezes a gente se compara a gente mesmo, né? De outro tempo. Nossa, mas naquela época, né? Eu vivia o fim de ano dessa forma. Olha o que eu estou vivendo agora, né? Fica se comparando com outros tempos, ou se comparando assim, nossa, todas as famílias estão assim, vivendo isso, e eu vou fazer o quê também? Daí eu começo a ter essa angústia, não, eu tenho que fazer alguma coisa também, né? Não, será que vai dar certo? Eu preciso fazer, porque como que o outro vai me ver também, né? O que que eu vou estar fazendo? Porque o pessoal me pergunta, tal, né? Como que eu vou estar? Como que eu vou viver isso? O que que eu vou comer? O que que eu vou ter na minha mesa em comparação com a mesa do outro, né? O que que vai ser? Eu não posso ficar mal aqui, né? Não sei. Então, acho que tem uma armadilha aí de comparação que vai trazendo uma angústia e algumas buscas, às vezes, que não é a sua, né? Como a Vivian colocou. Será que é a minha mesmo? Ou eu estou sendo levado por esse padrão que está colocado aqui no ar e isso me traz uma angústia? Qual que é a fonte da minha angústia, de fato, né? Talvez até a raiva que o meu irmão tinha de Natal era justamente por não ter um Natal. Isso nasce dessa comparação, Uhum. né? Talvez. Vou perguntar para ele nesse Natal. Fala com ele para responder para a gente já. Né? Mas faz muito tempo que eu não vejo meu irmão falando que odeia o Natal, sabe? Mas era algo que era declarado, assim. Então, era essa angústia que o Sussumo está trazendo. E eu acho que a gente pode fazer uma pequena brincadeira aqui, pessoal.
né? A gente pode pegar e brincar levantando alguns pontos sobre o bom e depois o ruim. Você sabe que às vezes as pessoas perguntam para a gente, né? Vou perguntar para vocês. Sabe aquela história de o que é melhor perguntar primeiro? Ó, tenho duas notícias, uma boa e a ruim. Qual que você quer primeiro? Qual que vocês escolhem? Geralmente é Eu, ruim. eu vou estragar, eu escolho a boa. Ah, a Vivian sabe. Mas, né, o certo é escolher a boa primeiro. Porque a ruim, ela pode te roubar o prazer da boa, porque a nossa espécie foi feita para se colar mais da ruim. Então, fica aqui uma dica para todo mundo que está ouvindo aí. Quando alguém te perguntar, peça boa. Peça boa, porque você vai ter um pouquinho de prazer. E depois aí lida com o desconforto, porque da boa para ruim, você ainda consegue ter um pouco a boa, mas às vezes da ruim para boa, você não vai conseguir ter a boa. Então, né? Então fica aí. Agora, então, acho que em cima disso, vamos brincar. Vocês querem brincar primeiro com o lado bom do Natal ou o ruim? Agora que você falou, vamos pro lado bom, então, né? Vamos lá. Comida. Olha como é interessante esse nome que a gente deu para o nosso encontro de hoje, o tal do Natal, né? O tal, lembrando do taoísmo, do Yin e o Yang, que no Yin tem o Yang, no Yang tem o Yin, um grande movimento. Porque, e aí, a comida é bom ou é ruim? Tem dois lados mesmo, né? Mesmo, Sim, eu é um sou nível. vegetariana, né? É muito engraçado isso. Para mim, Natal, a primeira coisa que as pessoas pensam é a carne, né? Se vai ser o peru, se vai ser o chester, é pernil. E a gente que tem que ficar pensando o que que vai poder fazer, né? Então, Eu isso, queria tanto a assim, lentilha da minha avó. Eu sei que a lentilha é um negócio de Réveillon, né? Mas, tipo, né? Mas é bem isso, né? Primeiro que já gera uma angústia da escolha do menu. Né? Se você tiver um vegetariano como eu, a Vivian, tipo, já gera estresse. Tem lugares, se você for passar uma ceia com alguém, a pessoa vai ficar preocupada com você. A gente tinha que trazer a Verinha aqui. O quanto existe de culpa na mesa de um Natal? Exato. Ou existe de prazer, de fato, né? Quanta gente sofre já por antecedência, porque sabe que vai comer demais, né? E é realmente muito difícil, porque e eu acho que isso pode ser até um tema para outro encontro nosso, como as interações sociais hoje em dia ou envolve beber demais ou comer demais, né? A gente não tem criado outros tipos de interações, mas isso tem a ver com a nossa espécie, com a evolução, aquela coisa do festar e da alegria de estar sentado à mesa. Agora, com certeza, sabe, para quem fez uma cirurgia bariátrica, o final do ano é algo que causa uma fonte de estresse enorme. Então, vocês não me ajudaram, pessoal. Peraí, a gente falou que ia começar pelo bom. A comida está onde? Eu acho bom. Principalmente no dia seguinte fica melhor ainda, né? Os pratos. Sem dúvida, sem dúvida. não, mas eu acho bom também. Comer é comigo mesmo. Olha só, né? Mas é interessante isso. Não, eu acho que a comida e o prazer do cozinhar, né, é algo prazeroso. Ele é algo prazeroso. Mas hoje em dia, que a pessoa vai lembrar que daqui uma semana vai ter o Réveillon e muitas vezes ela vai estar na praia, é algo que causa muita angústia, a gente sabe Não, disso. essa semana mesmo, É. uma paciente minha falou: ela mora longe, os pais vão estar com ela. Eu vou estar com meus pais, mas eu já estou acima do peso. Se eu não comer enquanto eles estão aqui, eles vão ficar preocupados. E ela já está sofrendo com isso, já tem uns 15 dias, assim, e ainda falta quase um mês, né? Assim, então, Então tá, eu diria que a gente semi-fracassou em escolher o bom a comida. Vamos lá. Qual é o outro lado bom, pessoal? Vocês Os, já en- viram para onde eu vou, né? O que foi? os encontros. Os encontros, ótimo. É muito legal ter, né, essa conjunção, às vezes, familiar, de amigos, essa comunhão, né? Acho que a palavra melhor seria essa, né? Essa celebração. Mas, poxa, pessoal, quem perdeu gente? Quem o filho escolheu ir na casa da sogra? Você sabe que tem essa também, né? Tipo, o ano passado foi com a outra lá, sabe? Né? Então, ou o filho está morando longe, né? Que nem esse é o primeiro ano que o meu irmão mais novo não vai estar em casa. Meu irmão até tentou fazer uma surpresa, mas ele não conseguiu comprar passagem. Ia ser muito legal, acho que meu irmão chegando no Natal.
Mas eu tenho certeza que meu pai, no caso a minha madrasta, né, ela vai ficar muito sentida, né, porque o meu irmão mais novo não vai estar lá. Então, é muito legal, muito bacana. Mas também tem muita dor aí, não tem? E tem os conflitos, né, também, eu acho. Que é isso que Nossa a gente estava Senhora. falando, que é a Aqui o hora do que... WhatsApp, E né? ainda Tipo, mais que tem a bebida também, né? Tem muito dessa questão da bebida presente, assim. Então, tem muitos conflitos também relacionados a isso, né? Perde-se o freio, assim, das coisas. E por ser família, né, tem aquela ideia de que, como é família, eu posso interferir na vida do outro, né? Acho que essa é uma questão muito cultural também, assim. a diversidade, né, entre primos, tios, quanto mais pessoas se colocam. E aí tem gente que opta, né, pela fuga. Não, vou fazer no meu núcleo menor possível, porque daí tem mais variáveis, tem menos variáveis, tem mais variáveis controláveis, né? Tipo, Uhum. aquelas pessoas que eu conheço. E realmente isso é muito complexo. Isso é muito complexo. Então, peraí, pessoal, vamos lá. O lado bom. Dos encontros, você está Não, não, falando? do Natal. A gente falou da comida, a gente falou da família, mas espera aí que tipo é meio agridoce aqui, né? Tipo essa questão. Vamos lá, vamos nos esforçar. Presente? Também eu acho que tem os dois lados, né? Tem toda aquela preocupação, tem uma preocupação financeira muitas vezes, acho que tem uma preocupação do que você vai fazer, você não tem tempo já de final de ano, então tem uma série de coisas assim que também tem a preocupação. Agora é super agradável você chegar, ganhar presente ou dar um presente. Então, eu acho que a gente está fazendo um papel aqui de advogado do diabo, né? De trazer um pouco o que pode não ser tão agradável, né? Então, o meu ponto, nem sei se é advogado do diabo ou é da realidade, Vivian. Uhum. Porque é o tio rico que pode dar presente bacana, né? Foi na comparação. Aí cai na comparação, né? Então, Eu tô lembrando né? do... Como que chama? Antes fazia amigo secreto, assim, né? Daí começou a fazer amigo secreto ladrão, né? Podia roubar o do outro, é verdade, é verdade. Aí tinha uma... Acho que criou uma animosidade, assim, ó. É. Sei. Não, dava umas brigas boas isso aí, cara. Mas era divertido, né? Era divertido, eu acho que quebrava um pouco essa coisa, tipo, dei um presente caro, recebi um presente, sabe? Era realmente algo bastante interessante. O que mais, pessoal? O que mais? Tem a música também, né? É Não, não, muito não, 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 interessante. É não, 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 rock, não, né, não, não. Marcelo? Não, não, é porque ninguém vai, todo mundo vai querer colocar lá o sertanejo universitário, nada contra quem escuta, sabe? Mas Não, é não, duro, sem porque música, é Natal uma sem música. junção de Ou gostos deixa eu musicais, controlar. assim. É difícil, é Não, para mim, difícil. você sabe que isso para mim é algo muito difícil. Eu acho que para mim é algo muito difícil. Essa flexibilização musical é uma coisa muito interessante, né? Então eu falo assim, é aquilo que todo mundo gosta, sabe? Uma Legião Urbana, sabe? Vamos manter ali no, né, um Cazuza, um Barão Vermelho ou sei lá, um Pearl Jam, né? Alguma coisa um pouco ali. Porque realmente é muito difícil, pessoal. Se eu estiver num lugar que estiver tocando funk, isso vai afetar muito o meu bem-estar. Porque é uma característica minha, né? O Sussuma eu tenho certeza que vai dançar tudo. Fala a verdade, Sussuma. Né? Então, agora, o que eu acho que é legal disso, pessoal, tem uma coisa que eu acho, assim, falando do Natal e desse período de festas, tem uma coisa que eu acho que vale a pena. E que eu acho que é o mais importante de todos, que é o espírito natalino. Tem um sentido aqui, sabe? Tem uma questão. E é muito importante, né? A gente está trazendo aqui o lado bom e o lado ruim de tudo, né? A gente está trazendo o lado bom e o lado ruim de tudo, porque é assim. Mas o lado bom e o lado ruim de tudo não deveria servir para que eu não tenha coragem de tocar a vida, ou a adversidade, ou as brigas, né?
semana passada, eu fui ver uma palestra do Leandro Carnal e, em determinado momento, ele fala da família, da mãe dele, e ele diz assim, sabe, eu briguei muitas vezes com a minha mãe, né? E hoje, quando eu vejo que ela não está aqui, eu vejo que todas aquelas brigas elas eram tão bobas, tão bestas, tão pequenas, que eu não deveria ter brigado nenhuma vez. Ele fala algo mais ou menos assim, né? Então, tem um ponto aqui no que a gente chama de vida, que tudo isso que tem um lado bom e um lado ruim é pequeno. É muito pequeno, né? A gente não fez a brincadeira para o outro lado, o que vem de ruim? Porque, na verdade, do bom já estava ruim. Né? O bom já Você está sabe que ruim. até esse julgamento de bom e ruim assim, eu acho que isso já gera sofrimento, né? Porque tudo é um fenômeno da vida, né? A gente vai passar por momentos agradáveis, desagradáveis, e quem diz que as coisas que são desagradáveis são ruins, necessariamente, né? A gente que atribui esse julgamento, eu acho. Porque isso nos afasta de ver a vida como ela é, de fato, né? Sim, eu sei que é difícil, falar é mais fácil que fazer, sim, mas é uma coisa que vem da nossa cabeça mesmo, né? A gente que traz isso. Para E mim, o aí, pessoal? Natal Diga. ouvindo, né? É um grande, parece, já está até no final do ano, né? E é um grande teste, assim, de exercício como seres humanos, né? Primeiro, Natal, geralmente a gente encontra amigos, famílias, pessoas mais íntimas. E para mim, a grande prova da sua vida é você conviver com essas pessoas de forma mais sincera possível. Então, existe uma intensidade nesse momento que é uma prova de vida, é um teste de vida, de convivência com essas pessoas tão queridas, que têm tanto em comum, mas pode ter coisas tão diferentes. E como é conviver, estar no mesmo espaço, né, com essas pessoas? E é uma grande teste, né? Uma virada, parece assim. Você viveu o ano inteiro e agora chegou o Natal para você conviver e celebrar a vida. E celebrar a vida nos altos e baixos, nos atritos e no afeto, né? Acho que é um teste de sinceridade com a própria vida, de você e de você com as pessoas mais queridas possíveis. Isso seria o espírito natalino para você, Cecília? Estou elaborando aqui agora. Acho que é um amadurecimento que a cada ano a gente pode ir refinando. O que você diria, então, nesse ano que é o espírito natalino para você? É isso. É um teste de sinceridade comigo e com as pessoas que eu mais amo na minha vida. E para você, Vivi? Eu lembrei de uma história, eu acho que nem vocês sabem, eu acho que vocês sabem uma parte só da. Assim, quem está aqui sabe que eu sou mãe há mais ou menos um ano, né? E aí, nesse ano, a gente estava pensando, como é que vai ser o Natal, enfim, né? Aí minha mãe falou assim, gente, na verdade, depois do nosso Natal do ano passado, assim, se a gente estiver junto aqui nesse apartamento já tá ótimo, né? Porque foi assim, o Romeu tinha um mês mais ou menos na época, né? Um mês e meio, ele ia ter um mês e meio, eu falei, já vai estar as coisas mais tranquilas, né? Que aquele começo é um horror, assim, né? Quando a criança, né? Uma amiga minha estava fazendo meu curso, né, de compaixão essa semana e a filhinha dela nasceu há 10 dias, né? Aí ela falou, não, eu vou tentar entrar lá só para dar um oi pro pessoal. Aí no outro dia ela não entrou, né, óbvio, aí mandou uma mensagem. E ela já tem 2 outros filhos. Ela falou assim, Vivi, pessoal, agradeço muito e tal, não pude estar aqui. Na hora que eu fui perceber que não tinha entrado, a rotina foi tão confusa com a minha bebê que eu fui perceber que não tinha entrado, já era de madrugada. Nossa, essa frase descreve muito o primeiro momento do puerpério, né? Então, enfim, eu estava nesse momento ano passado, e aí um monte de dificuldade que a gente tinha tido com meu filho e tal. Aí a gente tinha alugado um sítio, né, para ir. E aí no dia, eu lembro que no dia 22 eu tive uma matite, assim, eu já estava com a matite há um tempo, eu já
E aí eu fui na mastologista, porque estava ruim, né? Ela falou assim, não, nós vamos sair daqui do meu consultório e vamos direto para o hospital, assim, para você fazer a cirurgia. Aí, né, no dia que eu peguei a mala que eu ia para o sítio, fui para o hospital, né? Fui fazer a cirurgia, enfim, fiz a cirurgia. Aí, no dia, saí do hospital, do dia 23, vim para casa e tudo. Aí passei muito mal, fui para o hospital de novo. E aí, no dia 24, 10 horas da noite, chega eu bem aqui do hospital, com meu marido, minhas irmãs estavam lá, meu filho estava aqui com minha mãe com 1 mês de vida, né? Aí eu cheguei melhor, né? Aí a gente não tinha preparado ceia, não tinha preparado nada, não estava no lugar que a gente ia estar. Aí, e eu não estava mal ainda, eu já estava melhor. Mas aí minhas irmãs pegaram legume, fizeram uma sopa de legume para mim, para eu conseguir comer, e aí a gente passou o Natal, assim, né? E foi muito bom, assim, foi assim, aquela felicidade de eu estar bem, né, de já estar todo mundo junto, né, agora as coisas estão resolvidas, ainda bem que tudo foi resolvido, né, então eu acho que para mim isso reflete o espírito natalino, assim, né, minha mãe falou, é sobre isso, né, assim, quando a gente estava combinando o Natal desse ano, eu acho que tem a ver com isso, da gente poder celebrar a convivência, assim, né, com as pessoas que são importantes para a gente, né, ou com o que quer que seja importante na nossa vida, porque às vezes, como eu falei, você vai escolher não estar com a sua família ou não ou estar sozinho, né? Pode ser uma escolha também. Então acho que é esse momento de celebrar o que é valioso assim, para você, né? Para mim, o Natal ele é um convite para a vida e para a fé. Não necessariamente a fé religiosa, sabe? Mas aquela fé de coragem de tocar a vida, né? Em tudo que ela é, sabe? Por exemplo, mesmo o Natal, quando alguém que não gosta de Natal, que nem o meu irmão, virou uma história aqui e hoje é super engraçado de pegar e lembrar, né? Então, eu já tive vários natais possíveis. Natais quando eu era pequeno, que era realmente muito bacana. Natais que as pessoas dormiam quando eu veio morar com meu pai. Natais que eu participei que eu vivi com outras famílias quando eu estava namorando, que eu estava em um relacionamento, sabe, com outros ritmos, outras culturas, outras maneiras de celebrar. Então, eu acho que o Natal ele é uma grande oportunidade, sabe? Porque mesmo as pessoas que não têm muitas diversidades, né, ainda é diverso. Talvez diverso na solidão desse Natal, ou diverso na saudade desse Natal, ou diverso da comunhão nova desse Natal, né? É o segundo Natal do Romeu, né? Então, no Natal, ele há o convite para essa coragem da vida e que vai estar escancarada, né, como num ápice, assim como, né, algumas datas importantes do mundo, datas pessoais. Então, independente como é o seu Natal, ele é um convite para essa coragem, para essa fé, Uhum. né? Então, eu acho que a gente pode fazer algumas considerações importantes, né? E dentro do nosso saber, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente ensina, eu acho que a gente pode pegar aqui e ajudar a como sustentar, né? Como sustentar de maneira corajosa, né? Para que a gente possa cultivar essa fé para a vida. Como sustentar o Natal? O que vocês diriam? Eu vou falar então, vocês não estão me esperando. Eu acho que para mim é um lembrete de intenção mesmo, sabe? Assim, o que que eu quero cultivar, né? Eu sou muito parecida nesse sentido, por exemplo, das músicas, né? Lá brincando. Eu sou, assim, eu escuto vários tipos de música, apesar de eu ter o meu estilo claramente definido, né? Mas eu também tenho algumas músicas que me incomodam, né? Então, mas a minha intenção naquele momento é estar com aquelas pessoas, né? Então, sei lá, eu sei que vão ter várias comidas lá que eu não gostaria, talvez, que tivesse, né? Mas vão ter. Então, tem detalhes, eu acho que vão ter discussões que talvez eu não gostaria que tivesse. Mas para mim é um lembrete do que eu quero cultivar, né? Qual é a presença que eu quero oferecer.
Acho que cada vez está mais presente isso para mim, assim. Então, acho que tem uma responsabilidade nossa também, né? De ver como que eu quero viver isso, e não só esperar que as pessoas tragam as coisas para mim, que tudo seja ótimo. Acho que a gente também contamina os outros com a nossa forma de interagir, enfim. Então, eu acho que se lembrar de qual que é a sua intenção e ser coerente, tentar, pelo menos, ser coerente com isso, é algo que pode fazer esse espírito natalino ficar melhor, assim, porque é o único que a gente tem de escolha, na verdade. Eu acho que a gente tem muito pouca escolha sobre as outras coisas. Então, e para isso eu acho que é preciso de consciência, né? Porque também é difícil sustentar uma intenção se você não está nem consciente ou é tomado por qualquer emoção a qualquer momento, assim, né? Então, eu acho que é importante reconhecer o que são gatilhos para você, assim, que te deixam mais ativado, né? Para saber que se eles acontecerem, que provavelmente você está sujeito a fazer alguma coisa que você não gostaria. Então, tentar cultivar essa consciência também, eu acho que é bem importante, né? Muito bom. É, eu vou colocar um contraponto aqui. Contraponto? Não sei se vai ser contraponto. É, eu lembrei da fala do Marcelo do Karnal, né? De brigar com a mãe e tal. É, acho que eu estou trazendo isso pelo meu momento pessoal, é, de que eu acho que eu passei muito tempo da vida sem brigar com ninguém, nunca. E eu estou vendo a importância de brigar. É importante se colocar, né? Porque eu passei muito tempo da minha vida, talvez, muito passivo, além de pacífico. Então tem um parâmetro aí, né? E eu estou me sentindo o quanto é importante eu colocar minha voz, assumir o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. E talvez vale mais a pena eu, de forma sincera, colocar alguma coisa que às vezes pode incomodar alguém, do que me calar e me apagar a mim mesmo só para manter a relação, né? Das aparências. Então, às vezes é uma armadilha a gente vamos viver em paz nesse dia de Natal, pelo menos, né? Assim, a paz está fora, é uma superfície aí. O que está acontecendo aqui, sinceramente? E como Uhum. eu posso expressar de forma genuína, às vezes, por mais dor que isso pode causar, às vezes, porque às vezes a gente meio que tenta esterilizar, às vezes, o ambiente, a atmosfera, né? E isso, às vezes, acaba esterilizando a própria vida, né? Há uma castração da própria vida, né? Quando a gente não assume algo e se coloca. E não é necessário ser de uma determinada forma ou outra, agressivo ou tal, né? Tudo tem os seus excessos e, e equilíbrios, talvez, e harmonias. E a harmonia, a gente gosta de usar a palavra alquimia, né? Eu acho que no Natal tem uma intensidade para a alquimia acontecer, né? Essa alquimia é na relação, né? E o quanto de transformação isso pode trazer para a nossa vida. Quando a gente ousa assumir o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e tá tudo certo, né? O outro pode gostar, pode não gostar. E a Você gente, sabe, né, Sussumo, que diversidade. eu sou muito fã, assim, da gente se permitir o conflito, né? Que eu acho que é nessa permissão que mora as relações verdadeiras, assim. Senão a gente fica nessa superficialidade, né? Eu acho. Então, eu acho que tem a ver com isso, né?
por exemplo, por isso que eu também nem acho que é um contraponto realmente, assim, porque eu acho que quando eu falo da questão da intenção, é muito de como eu quero expressar isso, né? Assim, eu acho que é muito importante esse processo, assim, que a paz, eu acho que ela mora no saber que você pode expressar quem você é e talvez isso vai gerar um conflito, mas ela mora em saber que isso é possível, né? Que senão fica uma Não, coisa mas meio eu acho que, superficial, talvez. eu acho que também, em contrapartida, uma coisa que eu, com certeza, não sou nem um pouco favorável é quando eu nego a minha natureza em nome de, talvez até de um bom convívio. Eu considero isso absurdamente errado, né? E principalmente quando eu agrido a minha natureza em nome de algo assim. Então, por exemplo, que nem a gente fez a brincadeira com a música, né? Eu gosto de rock. Aí, porque todo mundo gosta de um outro estilo musical, eu falo que eu começo a gostar também, né? E mesmo isso às vezes afetando, ou só para agradar os outros, eu como vegetariano vou comer o peru de Natal. É quando eu agrido a minha natureza ou aquilo que é importante para mim. Isso eu sou totalmente contra, né? Totalmente contra. Mas ao mesmo tempo, a expressão de como eu vejo o mundo, de como eu me relaciono com o mundo, eu não sei se ela deveria ser falada, né, ou colocada em ação em todas as situações da vida. Então, por exemplo, no momento, vamos pegar Natal tende a ser um momento de celebração, mas vamos pegar um momento de muita dor, como um velório, sabe? Talvez ali não seja a hora de eu pegar e advogar em alguns momentos frente a toda a situação que está. Então, eu posso, né, me conter, segurar, né? Sabe? Imagina a gente ter uma discussão política num velório, sabe? Com um tio que pensa diferente de você, porque, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Quanto mais consciência a gente tem, é a nossa responsabilidade, às vezes, tirar o pé. Porque não dá para a gente pedir, por exemplo, o Romeu, o filho da Vivian, que ele tenha algumas consciências e algumas... Não, a Vivian, muitas vezes, ela tem que tirar o pé, sabe? Ou deixar de fazer algumas coisas, mas ela não está deixando de ser ela. E sim porque a força da ocasião pede, né? Então, dentro... E aqui eu levanto um ponto para a gente. Porque a Vivian, ela pegou e falou de intenção, né? De consciência e escolha. Se eu estou intencionalmente querendo celebrar um momento como o Natal e a família e etc., será que a minha intenção não deve ser prezar para um determinado tipo de sentimento e de conduta e de comunhão nessa hora específica, mesmo que eu não precise, de repente, falar algumas coisas, como no velório? Mas, Marcelo, eu acho que aí eu acho que é interessante, né? Porque pensando no que o Sussumo trouxe, a gente tem a mania, às vezes, de achar que falar o que eu penso é discutir, né? Não necessariamente, assim. Eu acho que, às vezes, por exemplo, né? Eu, meu pai, nós temos opiniões políticas bem diversas, assim, opostas. E aí a gente estava junto na eleição do primeiro turno, né? E óbvio que eu queria que o meu ganhasse, ele queria que o dele ganhasse. Isso já foi motivo de briga em várias vezes, né? Em vários momentos, e a gente decidiu que isso não ia ser mais um motivo de briga na nossa família. Então, não que a gente não falasse mais sobre isso, porque as opiniões estavam muito claras, mas a gente pegar, por exemplo, a gente foi jogar um jogo, ele escolheu determinada cor do boneco e eu escolhi outra cor de propósito, né? Mas aí ele foi ficando para trás e eu fui brincando, tá vendo? É um sinal, ó, é um sinal. Então, assim, não é que a gente não falava sobre isso. E é lógico, se eu visse, né, que isso ia gerar um clima ruim, talvez eu poupasse esse tipo de brincadeira, né? Mas eu acho que, assim, a gente está expressando claramente o que a gente pensa, né? Mas dentro daquela intenção de boa convivência, Mas né? aqui você trouxe o tom, que é o que eu estou querendo falar, dessa sensibilidade. Você trouxe o tom. Se isso fosse gerar determinadas coisas, eu não falaria.
né? Então, eu acho que há, assim, por exemplo, eu sou vegetariano, acho a fala do veganismo, né, como intenção para o mundo, acho valorosa, acho interessante, mas muitas vezes eu não me identifico com a maneira como é colocado. Então, se eu estou num lugar que não tenha nada para eu comer, eu simplesmente vou pegar e falar assim, não, eu sou vegetariano. E muitas vezes eu passo o Natal no Paraná, né? E, tipo, eu sou motivo de piada o tempo todo, né? Porque o pessoal, não, é carne, é isso, etc. Eu não como carne, sabe? Então, agora, é diferente de eu pegar e numa situação dessa, dentro desse meio, começar a querer advogar, porque é o que está dentro de mim. Isso pode ser um perigo. Então, ter essa sensibilidade, sabe, para expressar a minha verdade, sem gerar algumas coisas, porque não é com... E a gente sabe disso, porque quando a gente estuda a base da relação humana, se eu não entro em contato com a necessidade do outro, com a dor do outro, já não há mais diálogo. Então, essa arte de quando eu pego, até onde eu posso colocar, eu tenho que tomar cuidado, sabe? Então, eu acho que aqui é uma coisa interessante. E eu realmente acredito, né, que no Natal devemos prezar pela comunhão, pela coragem, pela coragem de tocar o adverso, sabe? Não tem problema o Marcelo aqui comer só arroz, ou arroz com ovo, sabe? Em nome do estar ali, em nome da história, em nome desse conviver, sabe? Mesmo estando rodeado de pernil, etc. e tal. Então, a minha opinião é que concordo com vocês, né? Concordo com o meu lugar de fala e de respeito para não agredir a minha natureza, mas eu acredito também nessa sensibilidade de como tocar isso, e isso tem a ver com o meu interlocutor, eu acho que é minha responsabilidade. Tem a questão da consciência, da escolha, da fé, da coragem de tocar a vida e essa diversidade. Porque senão a única saída para um bom Natal é o quê? Eu passar sozinho. Para um bom Natal, que não tenha todo o lado ruim, falando do tal do Natal. Então, que venha o tal do Natal. Que venha a dor, que venha a saudade, que venha a alegria, que venha a piada, que venha aquele tio que bebeu demais, que venha whatever. Mas é a coragem de tocar a vida. É muito bom, Marcelo. Eu acho que isso conclui, né, que o tal do Natal, como a gente falou, de complementando as polaridades, né, polaridades que se complementam e que formam uma unidade, né, e na intenção de comunhão, que a gente possa cultivar o que a gente tem em comum, apesar das diferenças, o que temos em comum, né, e que isso possa ser o maior tempero do nosso Natal. Muito bom. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Espero que provavelmente esse vídeo ele vai ali na semana do Natal, né? Agora aqui de 2022. E independente de quando você está vendo, acho que tem muitas coisas aqui que servem para reuniões, para o trabalho, para tudo, né? Já que a gente vive uma grande comunhão com o mundo e queremos ter muitas histórias boas e ruins. Não queremos as ruins, mas elas vão vir, como a gente já pegou e falou aqui. Então, que todo mundo aí tenha um ótimo Natal, um Natal de alegria, ou que você possa fazer piada, como meu irmão, escutando Garotos Podres, Papai Noel, filho da puta. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo é interessante, compartilhe ele, curta aí, sabe? Escreva aí o que você acha, o que você achou de toda essa nossa troca, né? E aí, a gente vai para cima, vai para a briga, segura, se adapta, escreva aí, aciona o sininho para receber todos os nossos vídeos aí, todas as quintas-feiras. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Bom Natal. Tchau, pessoal. Bom Natal, hein?